bem, gente, mais uma semana, mais uma lição e mais uma vez você aqui com a gente no mais um comentário da lição jovem da Escola Sabatina. E como sempre, eu não estou sozinho, né? E eu estou com aquele, né, que não é o Igor galã de novela, muito menos o Igor cigano, mas é o pastor Lucas. Igor, e aí? Beleza, pastorzão? Pegou a referência aí? Pegou a referência? Não peguei, mas vamos pra Não cima. pegou a referência? Nossa, eu tô Sei tiozão quem é, mesmo, não. cara. Você não lembra? Ô, Pablo, coloca aí uma imagem aí do cigano Igor da novela, muito famoso, né? Por sua grande interpretação, né? Que ele não falava quase nada. Mas era Da um galã de novela? novela. Era um galã, mano. Um galã. Que E novela você, é galã? essa, meu amigo? Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo em paz? Rapaz, estamos aqui um tempo meio doido, né? Tava frio, agora tá um sol de estralar. E eu tô percebendo que tá calor aí, né, cara? Ah, é bom demais o frio, né? Aqui em Manaus não existe frio, aqui é sempre calor. Sempre muito quente. E é bom porque como a gente, quem mora em Manaus já sabe como é o inferno e não quer ir pra lá, né? Dizem, eu já ouvi falar, né, que, por exemplo, Cuiabá, de um amigo meu foi fazer evangelismo, né, num momento ali de evangelismo, e ele falou Sim. assim que era 3 horas da madrugada, ele levantou, tava 48 graus. Eu falei, meu Deus, como pode um negócio desse? É muito quente. Dizem que é a preparação para o inferno, né, que passa por Cuiabá, dá uma paradinha no Amazonas e vai. Não é? Isso é bom porque daí a gente se anima mais aí pro céu, né? Glória a Deus. E, gente, seja bem-vindo mais uma vez, pastor Lucas Igor, né? Nós estamos aqui no nosso mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Segue a gente aqui, no Instagram, eu e o Lucas. Se você está assistindo aí, ouvindo, se inscreve no canal, tá bom? Compartilha com teus amigos aí, teus brothers da Escola Sabatina Jovem e bora lá estudar a lição. E antes, vamos pedir a bênção de Deus. Lucas, ora para nós, por favor. Vamos orar, querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez juntos para estudarmos, revisarmos a lição da Escola Sabatina e queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, compreensão e a unção do Teu Espírito Santo para colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, só uma coisa, né, Adriano? Já falando para a galera que está assistindo aí, já mete o dedo naquele like, porque isso ajuda para o Instagram, para o YouTube entender que o vídeo é relevante. Então, a gente está tentando produzir esse material, né, para alcançar os nossos jovens aí. Então, se você assistiu, não seja ingrato, né? Eu lembro uma vez que eu estava do lado de uma senhorinha, né, e estava um adolescente, assim, o Lucas. E aí ela estava vendo TikTok, só que o dedinho assim, né? E ela falou assim, ele falou assim, não, vovó, peraí. Aí voltou e começou a apertar no coraçãozinho, né? No curtir, no like, né? Sim, aí sim. A avó dele olhou para ele assim e falou assim, moleque, mas por que tá curtindo? Eu não quero curtir. Mas vovó, você assistiu, você tem que ser grato ao material que foi produzido. Olha o adolescente. E começou a curtir, né? Então você aí, não seja ingrato, né? Curte aí, né? Ajuda a gente aí, curte aí, por favor. O like. Bom, a lição, então, para quem vai estudar aí, né? Nós já estudamos, né? Eu tô fingindo que eu estudei aqui, mas eu estudei, sim, viu, tá? Vai falar sobre essa questão de Hades e Sheol, né? Inferno. São palavrinhas que são muito... parece que não, mas são usadas no nosso dia a dia, né? Está impregnado, né, essa questão nas redes sociais, nos filmes, e só que esse conceito de inferno, né, é um pouquinho diferente do conceito bíblico, e é isso que nós queremos tentar entender aí. Eu vou ler o texto... Um pouquinho bastante diferente, né? Então, um pouquinho bastante diferente. Boa. Semana passada a gente já trabalhou um pouquinho, né, sobre a questão de interpretação das palavras. A lição ela vai tomar um pouquinho mais esse assunto. Mas olha só, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, 52, 53, assim, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha que interessante. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Eu sei, né, que quando Jesus voltar,
O Lucas, por exemplo, vai ser umas 3, 4 piscadas para dar uma transformada, né? Eu, Malemar piscou. Tem casos como o seu que talvez nem a eternidade resolva, meu amigo. Mas é interessante que Paulo está falando que o nosso corpo ele é mortal. Olha só como ele usa, é mortal, corruptível e precisa da imortalidade, da incorruptibilidade. Olha, eu treinei bastante para falar essa palavra, viu, Lucas? Boa. Então já começa a trabalhar as diferenças aqui, né, Lucas? De que morte é diferente de vida. Que a Bíblia fala de uma morte, de uma corrupção, mas a Bíblia também aponta para uma vida eterna, né? Para uma vida diferente. Existe mesmo essa diferença ou ninguém morre? Como que é esse negócio aí, Lucas? A gente percebe claramente aqui pelo texto-chave da lição que o contexto apresentado pela Bíblia para o momento em que nós teremos imortalidade é o contexto do ressoar da última trombeta. O que é esse ressoar da última trombeta? Como o pastor Adriano já comentou aí, é a volta de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16 traz o mesmo conceito da volta de Jesus. Então, o ser humano só vai se tornar imortal somente quando Jesus voltar. E detalhe, essa imortalidade está atrelada à aceitação de Cristo, ou seja, aqueles que ressuscitam para a ressurreição da vida receberão de Cristo a vida eterna. Até lá, todos nós somos mortais, viemos do pó, ao pó tornaremos, e esse conceito, como a gente até falou na lição passada, de a alma que fica vagando por aí, não tem base bíblica. É interessante isso, né? Que há uma insistência, né, de que a pessoa não morre e que há uma vida há um intermediário, né, entre o céu, a terra. Até vi grandes pregadores aí que eu acompanho, né, de outras religiões que eu respeito, admiro, dizendo, né, que eles não acreditam no tal do purgatório, né, esse lugar que as pessoas vão, mas eles dizem que existe um outro tipo de purgatório que é o intermediário, né? É uma incoerência tremenda, né? Mas falando desse momento final, a tirinha, né? Como sempre, eu demoro para entender, né? Salvo alguns, viu, que na primeira entende. Mas aqui diz o rapazinho tá morrendo ali, né? Moribundo, tal, né? Aí chega um amigo ali e diz assim, ó, como se diz por aí, zeramos a vida. Então, na cabecinha desse rapaz que ele fez essa afirmação, quer dizer que o fim é ali. O fim é ali. Mas, na verdade, o fim, ou zerar a vida, né? Porque eu lembro quando a gente zera um jogo, né? Porque a gente termina o jogo, realmente vai ser quando a morte em si, ela for destruída, né? Por isso que tá aqui o rapazinho sendo ressuscitado, né? E diz, agora sim, agora eu zerei. Partiu vida eterna. Então, a morte terá um fim. É isso mesmo, né, Lucas? Exatamente, essa é a ideia, né? É aquilo que a gente vive aqui, a morte é um fim, mas para todo aquele que morre crendo, você vai ter o direito da vida eterna. E aí sim que você zera o jogo mesmo, né? Que você alcança o objetivo final, que é a eternidade, perfeito, transformado, incorruptível, né? Incorruptibilidade, como o pastor Adriano falou aí, para a eternidade. Amém. Não, show de bola. E a lição também, ela está abordando essa diferença dos conceitos. Na semana passada a gente falou sobre como é importante a importância, né? Então, só para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, as palavras Sheol e Hades, né? Elas têm semelhança, mas há diferenças, né? Você consegue mais ou menos mapear para nós a ideia dessa diferença e semelhança? Onde são semelhantes e onde há uma diferença aí? Pra gente entender. Na semana passada até a gente falou um pouquinho sobre essa questão de você não poder ler a palavra de Deus com o conceito popular, com o conceito da época nossa, tirando do contexto bíblico. E o que as pessoas fazem hoje em dia é trazer para o texto bíblico todas as suas pressuposições, aquela coisa toda, né? Então, a gente lê nas nossas versões em português várias vezes, quando está a palavrinha Hades, ou às vezes quando está a palavra Sheol no Antigo Testamento, traduzem para o português como inferno. E de onde que vem esse conceito de inferno? Vem da cultura grega, né? Lá na mitologia grega tinha o deus grego da mitologia, Hades, que era o deus do submundo dos mortos. Então a ideia era que existia um mundo onde esse deus governava e recebia a alma das pessoas e prendia a alma delas lá para que elas não voltassem a atormentar os homens e tudo mais. E aí o que acontece? Acontece que no transcurso da história, naquele
naquele período em que houve uma mescla do paganismo com o cristianismo, a partir ali do 3º, 4º século, as pessoas começaram a trazer esse conceito para a Bíblia. E aí, quando começaram a ler o grego do Novo Testamento, começaram a ler a palavra Hades, rememorando ou relembrando o conceito que era grego e também tinha na filosofia também greco-romana, né, que os romanos adotaram, de que esse lugar, o Hades, era um lugar onde tinha tormento eterno, onde as almas ficavam presas. Mas aí, como o pastor Adriano comentou, do que a gente falou na semana passada, a gente não pode ler a Bíblia com o conceito popular, a gente tem que tentar entender o conceito bíblico do termo. E o conceito bíblico do termo é que há uma harmonia entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né, pastor Adriano? Eu vejo que existe o que nós chamamos de semântica nas palavras. Elas ganham significados ao longo do tempo, né? Exatamente. No conceito bíblico, o Sheol, ele é ligado ao fim, ao silêncio, tal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí a correspondência no grego, eles usaram ali no 1º século, né? Quando os escritores, né, do Novo Testamento usaram a correspondência de Hades. Só que o que é interessante que o cristianismo, quando você falou, chegou um momento em que eles abraçaram muito o conceito de Platão e Sócrates, né? Exatamente. Então fizeram ali uma mistura do cristianismo. O que eu estou querendo dizer? Que a palavrinha Hades para os escritores bíblicos é a mesma correspondência para Sheol. Mas houve um momento em que o cristianismo começou a beber nessa filosofia que estava na moda, né, falar sobre um mundo imaterial, né, que existe um mundo das ideias e nós vivemos aqui num outro mundo, né, e que as coisas mundo reais... das almas. Isso, das almas. E aí começaram a fazer essa mistura. Então, peraí. O Platão é um cara super inteligente, mas e a Bíblia? Como que a gente vai fazer? Então vamos misturar. Então quer dizer que Platão, no seu tempo, entendeu o que a Bíblia estava dizendo, que a gente tem um ser imaterial em nós, que quando nós morremos, isso vai lá para cima. E essa semana, paz, parece coisa boba, né? Apesar que eu só falo coisa boba, mas eu estava assistindo um programa, né? E o rapaz falou assim: bom, esse vídeo eu estou gravando agora, né, para que futuras gerações possam assistir. Então, se você está aí no ano 2000 e cacetada, né, já deixa seu like, né, aí ele falou assim, já deixa seu like e bora, Bill! Bora, filho do Bill! Aí era uma piada, né? Por quê? Porque daqui a alguns anos, o Bora, Bill, ninguém vai entender. Mas quem está no seu tempo, entende, né? Exatamente. Então, por exemplo, chegou um momento que eles colocaram significados, né, dentro das palavras de que não existia. Então, as pessoas lá na frente não vão saber desse significado que hoje o Bora Bill é uma brincadeira, né? É o meme aí da internet. Então, em algum momento, pegaram a palavra Hades, né, o cristianismo, e começaram a colocar valores. É um tal do anacronismo, né? Tiraram o significado primário e colocaram, né? E a gente vê isso em tudo que é lugar, né, Lucas? Propaganda na televisão, nos memes. Parece que a gente ouve mais de teologia. Já teve essa sensação? Que a gente ouve mais de teologia fora da igreja do que dentro da igreja? Pensou nisso já? Pois é verdade. E as pessoas têm muitos conceitos errados, né? A gente pode pegar a própria tradução para o português, né? Quando a gente olha traduzida para o português como inferno, o leitor, ele faz a leitura e ele pensa o quê quando ele lê? A maioria das pessoas, quando pegam a Bíblia e chegam numa parte onde está a palavrinha Hades, traduzida como inferno, na mente dele vem aquela figurazinha do diabinho com o tridente na mão, aquele rabinho pontiagudo, os chifrinhos aqui, espetando um monte de gente queimando no fogo lá do inferno, né? E associa que esse inferno é, na verdade, um lugar onde é o reino do diabo, e que ele tá lá atormentando as pessoas e botando pressão na galera e tal. E de onde que veio isso? Não veio da Bíblia, porque a Bíblia não ensina esse lugar, né? A nossa cultura, ela realmente ela interfere muito na nossa compreensão, né? O fato de... eu lembro que eu vi essa semana um rapaz falando assim, que a Bíblia, ela não foi escrita para nós, mas ela serve para nós, né? Então, João, quando escreveu o Mateus, ele não estava pensando em mim e você, mas era no contexto daquela época que eu agora, longe
eu tenho que me aproximar da época, do autor, do pensamento do autor, para poder tirar as lições verdadeiras, né? Senão, a gente tem uma compreensão errada. Bom, a gente fez tudo isso aqui para vocês entenderem que não peguem texto fora do contexto, palavras fora do seu contexto, porque senão vai virar uma Babilônia, uma confusão de teologia, né? Mas só para a gente dar um endereço para eles aqui, o Lucas, no Salmo 116, perdão, no Salmo 16, verso 10, aparece lá, pois não deixarás a minha alma na morte. Aí lá tá Sheol. Aí quando o Pedrão, né, acho que é o Pedrão que vai falar sobre esse texto, né, ele vai citar esse texto, o Lucas, que faz a referência, né, na fala de Pedro, ele não usa a palavra Sheol, claro, Sheol é em hebraico, né? Ele vai usar qual é a palavrinha correspondente? A palavra grega Hades, né? Está lá em Atos 2:27, né? Então aí a gente vê a semelhança, qual é a semelhança? Que são correspondentes, mas qual é a diferença? A diferença é que hoje o pensamento que Hades é lugar de sofrimento, de tortura, blá blá blá, blá, mas não é. É o mesmo significado de Sheol. E volta àquela situação que a gente tinha até já comentado, mas vale a pena citar, que é a questão de que os autores do Novo Testamento, quando eles citam o Antigo Testamento, eles não fazem referência escriturística exata da Bíblia hebraica, eles fazem referência escriturística da Septuaginta. O que é esse negócio de Septuaginta? Eu já falei, mas vou explicar de novo para você que não viu. Se você não viu, assista os anteriores. Mas é uma Bíblia que foi traduzida pelos eruditos, escribas, lá antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, traduzida do hebraico para o grego. E nas vezes em que no hebraico aparecia a palavra Sheol, os tradutores, os escribas que traduziram do hebraico para o grego, colocaram a palavra Hades. Por isso que agora Lucas, no Novo Testamento, ao citar o Salmo 16, verso 10, ele cita a palavra Hades, porque ele está usando como referência a Septuaginta. Então isso é muito importante, a gente saber que o contexto que estava na cabeça do autor, do escritor ali, e do próprio Pedro que falava, não era o conceito grego. Pedro nem grego era o conceito hebraico bíblico, de que Sheol tem um conceito bíblico, que a gente já vai falar qual é, mas que não é essa ideia de um lugar onde os mortos estão sendo atormentados ou onde as almas estão. Uhum. Eu estava pensando aqui, né? Então, não sei se vai ajudar quem está nos assistindo, né? Bom, o meu inglês não é muito bom, mas eu tenho um pouquinho de inglês aí, né? O meu inglês diz o seguinte, que morte é correspondente para death, morte, ok. Agora, quando você fala assim, no português, céu, aí qual seria o correspondente para o inglês? Temos o sky. São duas palavras, né? Isso, e temos o heaven. Depende do contexto, né? Isso, bingo. Então, queridão, você que está assistindo aí, é mais ou menos isso. Há palavras correspondentes, existem palavras correspondentes, e existem palavras que na outra língua que vão precisar de outro significado. Mas na Bíblia é uma atrelada à outra, não tem uma possível, né? Ela é bem atrelada à outra, né? Então, para ficar claro aqui, Lucas, do que você estudou lição, né, do que você conhece das línguas originais, o que você definiria Sheol e Hades? O que é para você? O que você entendeu? Ambos os termos indicam lugar para onde os mortos vão, ou sepultura. Inclusive, várias vezes o tradutor para o português escolhe usar a palavra sepultura, o lugar onde os mortos estão. A palavra ela determina um lugar escuro, um lugar de silêncio, ou seja, sepultura. E aí, num determinado momento, as sepulturas se abrirão, que é o que a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, esse lugar de escuridão vai virar luz, porque vai brilhar a glória da ressurreição, né? Mas o que a Bíblia diz é simplesmente um lugar de morte, não um lugar de sofrimento eterno. Você falou sepultura, eu lembrei da banda, né? Sepultura, que é onde os mortos estão. Ó a referência, ó, bem teológico. Sepultura onde os mortos estão, num lugar escuro, só que não é um lugar de silêncio, né? Talvez é uma incoerência aí no termo sepultura. Porque aquela banda de silêncio não tem nada, né? Não tem. Mas então, ligando então a palavra sepultura, né? É claro, não é banda de rock aqui, né? Eu não sei por que eu faço esse comentário, né? Eu preciso me segurar mais, mas enfim. Sepultura, eu penso em silêncio, você falou aí, descanso, né? Exato.
Ó, silêncio, descanso, sem sentido, porque realmente nossos sentidos... Então, Exato. biblicamente, eu penso nisso. O que você... tem até aqui a nossa palavrinha da nossa... Como chama aqui? As correspondências aqui, né? Então, silêncio, descanso, sem sentido, inconsciência, né? É isso, né? Exatamente, onde não há dor, onde não há sofrimento. Boa, Até boa. a lição até referencia ali o texto de Jó, né? Jó 14:13, que Jó disse que ele desejava ir para o Sheol para acabar o sofrimento dele, né? O que era o Sheol? Era a morte, ele não queria mais sofrer, né? E ele tinha essa consciência que na morte as pessoas não têm consciência. E Eclesiastes 9, né? Que fala que os mortos nada sabem, não sentem dor, não sentem amor, não sentem nada, porque é morte, morreu, é sepultura, fica aguardando até a ressurreição. E falando sobre aguardando a ressurreição, eu vou ler 2 textos que têm correspondência, depois o Lucas vai ler um para nós aí. Ó, eu queria ler João 5, diz o seguinte, verso 28. Jesus está dizendo, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem, né, para a ressurreição. E feito bem aqui é aceitado Cristo e ser lavado pelo sangue de Jesus, né? Não pelas próprias obras. Para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Jesus está deixando bem claro que as pessoas que morreram, elas vão ressuscitar. Umas vai para a vida eterna, realmente vida eterna, sentido, Exatamente. consciência, né, prazer, alegria. E aí outros para a ressurreição do juízo, e aqui juízo é sentença, né? É aniquilação. Exatamente. Nós cremos assim. A gente não crê que Jesus vai ressuscitar as pessoas para ficar queimando lá. Não é isso, né? Atrelado a esse texto, aí tem o Apocalipse, capítulo 20, que a lição, ela não trouxe aqui, ó, mas eu queria ler para vocês. Apocalipse, capítulo 20, é um livro aí que curto muito, e tem umas referências muito interessantes. Quando você lê capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 11, você vai ver o grande julgamento. Só que nele, Lucas, só aparece quem vai estar nesse julgamento, que é o juízo final. Há uma coisa interessante, só os mortos. Esses mortos que serão julgados. Porque já tem um grupo vivo, que já tem a vida eterna. Exato. Então, o julgamento do capítulo 20, verso 11 em diante, olha que interessante, diz assim, ó, verso 12, vi os mortos, aí depois continua, e foram abertos os livros, e os mortos foram julgados, olha lá, os mortos foram julgados, ó, o verso 13, e o mar entregou os seus mortos, e aí, para finalizar, diz, verso 14, então a morte e o mundo dos mortos, né, o Hades, o Sheol, foram lançados no lago de fogo. E esse é o lago de fogo, é a segunda morte. Então veja, se o inferno é um lugar geográfico que muitos acreditam, né? Aqui já diz o seguinte, que então não vai existir mais. Se você acha que existe, não vai existir mais, né? Porque está dizendo que vai ser jogado no lago de fogo, vai ser destruído, né? Aniquilado, não tem mais morte. Por isso que Jesus fala, ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais o quê? Morte. A morte Exatamente. né? E essa ideia é muito legal, né? Porque o conceito popular que se tem é de que o inferno é um lugar que está pegando fogo, ardendo, com o povo em sofrimento eterno. Mas aqui o texto diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E aí volta aquela questão da tradução, né? Traduzido como inferno, a palavra grega é Hades, mas o sentido é o quê? É a sepultura, de que não vai mais existir morte. É esse sentido simples assim, né? E Lucas, você vê que a recompensa, o juízo, vem quando? Não, depois que Jesus voltar. Então, se dizer que alguém está no inferno, Jesus não deu a sentença ainda. Então, é ilusão você acreditar que tem gente sofrendo no inferno agora, né? Ou gente no céu. Porque a Bíblia é bem clara dizer que ele vai trazer o galardão. Então, não está definido nada ainda. Né? É isso mesmo. Isso vai ser depois, né? E o teu texto, brother? É muito bonito. O meu texto que eu vou ler é de Apocalipse 1, 17 e 18, que diz assim: ao vê-lo, João, tendo a visão de Jesus, caía aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Aí ele diz assim, ó, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
a palavrinha grega Hades. Então, olha que coisa interessante. O texto diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno, ou do Hades. Qual que é a ideia das pessoas de inferno? Lugar de tormento, onde as almas estão condenadas eternamente. Se as pessoas estão condenadas eternamente, por que Jesus vai abrir o inferno, então? Para que ele tem chave? Não é esse o sentido, é o sentido de sepultura. A morte sepulta as pessoas, e pelo sacrifício de Jesus, por sua ressurreição, ele tem o direito de abrir as sepulturas, de quebrar, de romper com as cadeias da morte e dar a liberdade para que aqueles que nele creram tenham a vida eterna. Que legal, né, Lucas? Porque quando a gente vê lá, que a gente estudou na primeira lição lá, né, sobre a questão do engano da serpente, né, certamente morrerás, né? Certamente não morrerás, perdão. Não morrerás. Não morrerás. Mas o pecado entrou e entrou a morte. E a morte escravizou, né, nós pecadores. Não sei se eu vou descansar, se eu vou morrer antes de Jesus voltar, né? Mas a promessa é assim: se o meu fôlego de vida for retirado, né, e eu cair no sono, na morte, a promessa é que Jesus, ele tem a chave. Não é literal, né? Ele não tem uma chave lá, né? Mas ele tem autoridade, ele tem poder para romper, porque quando Jesus fala aquilo lá, Lucas, eu já começo a viajar, né? Quando Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, ele não está dizendo apenas que ele vai ressuscitar alguém, não, ele está dizendo, eu sou a vida, eu tenho autoridade sobre a vida, a morte não me pega, entendeu? É o oposto. Isso é poderoso, né, Lucas? Muito isso, poderoso. Então, Jesus tem a chave do inferno, da morte? É mais ou menos isso? É essa a ideia, né? A ideia de que ele rompe as cadeias da morte. Ele é aquele que tem a vida. Ele foi aquele que, mesmo tendo direito à vida, porque nunca pecou, viveu uma vida perfeita aqui na Terra, ele morreu e rompeu as cadeias da morte, e por causa desse sacrifício perfeito dele, ele também nos concede o direito de termos o direito à vida, né? Embora sejamos pecadores, falhos como somos, mas quando aceitamos o sacrifício de Jesus, a justiça dele é imputada sobre nós, nossos pecados são completamente perdoados, e nós somos adotados como filhos de Deus, e aí ele nos arranca das entranhas da morte para que nós desfrutemos da vida eterna com ele. É poderoso demais, né? Lembrei até daquela música do Fernando Iglesias, né? Das cadeias da morte o libertou. Exatamente. Exatamente. Puxa vida. Agora, quando fala de morte e tal, né? Diz a Bíblia, no Apocalipse mesmo, Lucas, você que responde, ó, gente, ó, eu vou falar, eu tô chateado aqui, Lucas, porque tem muita gente assistindo e ouvindo que nem curtiu o vídeo ainda. Eu tô olhando aqui, ó, ainda não Sacanagem. É brincadeira, viu? Então você curte aí. Jesus fica triste, não fica com essas pessoas? Então, pai, você precisa libertar a gente dessas cadeias de poucos likes. Você tem que dar like aqui no Exatamente. vídeo, né? Então, vamos falar sobre esse negócio de ressurreição, porque o Apocalipse diz que Jesus é o primogênito dos mortos, né? E primogênito nos lembra primeiro, né? Mas é contraditório, Lucas, porque Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. E por que o Apocalipse diz que ele é o primogênito dos mortos? Como assim? Como assim? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem várias vezes no Instagram, né? Pastor, por que Jesus é o primogênito dos mortos se ele não foi o primeiro a ressuscitar, né? A Bíblia conta várias pessoas que ressuscitaram, o próprio Jesus ressuscitou pessoas, mas a palavra grega é prototokos. Olha aí a palavrinha, grava aí, você vai sair hoje dessa aula sabendo mais uma palavrinha grega, prototokos. E o que significa essa palavra? Significa aquele que tem o direito à primazia. Está falando do direito de primogenitura que havia na época, que o pai tinha seu filho primogênito, e o filho primogênito era o que herdava todas as coisas. Então é nesse conceito de que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e no conceito de que ele é aquele que tem a primazia. É como se fosse, em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, que é por causa dele ter ressuscitado, é que todas as outras pessoas puderam ressuscitar, seja antes dele ou seja depois dele. Aqueles que ressuscitaram antes dele, ressuscitaram com base naquele sacrifício que ele faria. E aqueles que ressuscitaram depois, é com base no sacrifício que ele já fez. Então é nesse sentido que ele é o primogênito, no sentido de primazia, de aquele que é o soberano, aquele que tem o direito de todas as coisas. Não, é muito interessante que Jesus ele quebra paradigmas e conceitos, né? Por exemplo, Abraão, não, o primeiro filho, o primogênito, não era Isaac, né? Era o Ismael. Mas a primogenitura, a primazia
estava sobre o Isaac, né? Aí acontece a mesma coisa. O Isaac, né, tem lá o primeiro, né, o Esaú, e é o primogênito. Mas Deus fala assim, não, mas a primazia estará sobre Jacó. Jesus, ele não foi o primeiro a ressuscitar, mas a primazia está sobre os seus ombros, sobre a glória dele, né? É fenomenal. Exatamente. Falar de Jesus porque, veja, a morte de Jesus, ela é importante para mim, para todo mundo que está nos assistindo, né? Ela paga o preço do pecado. Sim. Mas, gente, romper a morte por si só, né? A Bíblia fala que por ele mesmo ele ressuscitou, mas tem texto que diz que o Pai o ressuscitou e que o Espírito o ressuscitou, né? Então você vê uma ação conjunta da Trindade. Isso é a coisa mais linda, né? Eu e você, a gente tem vida porque está ligado em Cristo. E quando a gente não está ligado em Cristo, a gente tem o quê? Tem a morte, né? Então, nele nos movemos, nele somos, é assim que diz lá o grande poeta, né? Exatamente. Rapaz, então vamos descer a ladeira agora para a gente finalizar. Eu queria falar o coração agora dos nossos jovens que estão nos ouvindo, né? É bonito falar de teologia, Lucas, é bonito falar de Jesus, né? Mas como achegar ao coração de alguém que, por exemplo, perdeu alguém muito querido, né? Eu já tive situações, Lucas, de assim, não ter palavras, cara. Eu não tive momento de não ter palavras para ver uma pessoa que está ali triste, chorando porque perdeu alguém. E o que você diria, cara, para poder, que palavras, jeitos, como consolar alguém que perdeu alguém muito querido, sabendo o que nós sabemos, né? Porque a gente sabe que Cristo é poderoso, tal, mas como falar para alguém que não acredita, não tem um contexto que nós temos aqui, né? O que você falaria, brother? Inclusive, você falando aí sobre as situações que você já passou, né? Eu, durante 2 anos, tive a oportunidade de trabalhar como pastor na capelania do Hospital Adventista. Puxa, e tive que lidar com muitas circunstâncias assim, né? De pessoas que faleciam, que perdiam seus entes queridos, e pais que perdiam filhos. Talvez aqueles que perderam filhos pequenos são os que mais sofrem, né? Porque a gente não está preparado para isso. Aliás, nossa mente não é preparada para a morte, porque Deus nos criou para que a gente tivesse a vida eterna. É por isso que há esse conflito tão grande quando a gente lida com a morte. E, obviamente, quando uma pessoa está enlutada, as palavras que a gente fala, muitas vezes não vão entrar no coração da pessoa naquela hora. Mas o que me lembra muito é aquilo que está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16, quando Paulo fala em relação àqueles que descansam, que ele diz assim que a gente deve consolar uns aos outros com essa promessa de reencontro. Então, ao invés de a pessoa pensar, será que o meu pai, minha mãe, meu filho, sei lá quem, está no inferno e tal, a Bíblia traz uma mensagem de esperança que todos os que morreram estão descansando no sepulcro e que há a possibilidade do reencontro. E essa possibilidade é o que deve acalentar o nosso coração, né? E a gente olhar para aqueles que partiram, aprender com o exemplo bom que eles deram. Todas as pessoas, obviamente, têm suas falhas, mas guardar as boas memórias, essa é uma maneira de a pessoa permanecer viva no nosso coração, no sentido de a gente levar adiante o legado dela, e agora tomarmos isso como consciência para que nós caminhemos com Deus e assim possamos, quem sabe, desfrutar do reencontro no dia da ressurreição dos justos. Eu me sinto limitado, sabe, Lucas? Eu lembro uma vez que era 4, quase 5 horas da manhã. Toca o meu telefone, aí eu atendo sonolenta, né? Oi, pastor, ora pela minha esposa, a fulana, acabei de entrar no hospital com ela, tá muito mal, pastor, ora por ela. E eu assim, tá bom, tá bom, me mantém informado, uma coisa assim, sabe? Aí desliguei o telefone, parei na cama, a Poliana, minha esposa, né? Ouçam as mulheres, tá? Ouçam as mulheres. Ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, nada? Não, mas quem é no telefone? O que você vai orar? Não, é fulano, que a esposa entrou no hospital e tal. Eu falei, mas você vai dormir? Eu falei, mas eu vou orar aqui. Eu falei, não, coloca a tua roupa e vai pro hospital. Vai ver o que tá acontecendo lá. Aí eu olhei pra cara dela assim, tipo assim, não quero ir, mas eu falei, tem razão. Aí eu peguei, Lucas, peguei a roupa, fui lá. Quando eu chego, ele tá sentado assim na calçada, chorando assim e tal. E aí ele olha para mim, pastor, eles não dão notícia, entra lá, fala com alguém. E no hospital lá eu entrava direto, né? Porque a gente tem a credencial, né? Eles me conheciam. Sim. E aí, Lucas, eu entrei, cara. Quando eu entrei, eu vi uma cena assim muito forte, né?
eles tentando ressuscitar ela, sabe? Fazendo a massagem cardíaca e tal, e tentando. E eu lembro que a moça olhou para mim, estavam em 3 na sala, ela falou assim, pode entrar, você é o pastor? Pode entrar. Aí eu entrei, peguei na mão da mocinha, né? Tava na maca, e aí comecei a orar baixinho, né? Que nós adventistas, orando baixinho, né? Aí a mulher falou assim, não, pastor, fala alto, a gente também precisa de força. Aí eu orei, né? Orei, me afastei um pouco. Aí chegou um outro médico, uma quarta pessoa, falou assim, ó, já tem 25 minutos que vocês estão aí. Não tem mais. Você é o pastor? Eu falei, sou. Então, por favor, vai lá e dê a notícia. Recém-casado, Lucas. Recém-casados. É muito eu lembro que da saída da sala, em direção do corredor, que eu já estava vendo lá na rua sentado, eu fiquei pensando, Senhor, quais são as palavras? O que eu faço? Sabe o que eu fiz, Lucas? Eu lembro de ter chegado perto dele e abraçado. Eu só chorei com ele, cara. Você que está ouvindo aqui, tentar consolar alguém, se você não tiver as palavras certas, querido, né? Por exemplo, Lucas disse um texto bíblico. As palavras mais certas que você tem que falar é um texto bíblico. Mas se você não souber, não lembrar do texto bíblico, abraça, chora com a pessoa, porque a morte, como o pastor Lucas falou, nós não fomos feitos para morrer. A gente não entende, é algo estranho na nossa vida, né? E só Exatamente. Jesus que pode nos dar a liberdade para a vida eterna, né? Então, eu quero terminar com isso, né? Mas você, Lucas, tem mais algum comentário, mais um comentário para a gente finalizar, cara? Só lembrando que quando a gente olha, por exemplo, a história de Jó, né? Os amigos de Jó, se tivessem terminado a história naquele momento em que eles estavam em silêncio ali, às vezes a gente não tem palavras, mas a tua presença faz a diferença na vida da pessoa, né? E eu vivenciei vários momentos assim, ali quando eu trabalhei no hospital, e de muitas vezes as palavras faltarem, e a sua presença lá, o seu abraço, o seu compadecimento, suas lágrimas junto, esses são o maior presente que você pode dar para a pessoa nessa hora, né? E não se esquecer que uma pessoa que está enlutada não é só naquele momento da notícia, não é só no momento do enterro, ela precisa do pós, ela precisa do abraço depois, do acompanhamento depois, para ajudá-la a se reerguer, né? E sempre olhando para cima, para aquela promessa de que um dia esse céu bonito, azul, que nos cobre, se desenrolará como um pergaminho, nós veremos a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Amém. Termina com oração, então. Despede com a oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós encontramos conforto e esperança. Amém. Obrigado porque a Tua palavra não ensina a realidade, Senhor, de um lugar onde as pessoas estão sendo atormentadas eternamente porque cometeram pecados durante alguns anos. Isso não está em acordo com o seu justo caráter. Mas a mesma palavra, Senhor, que relata que o lugar para onde os mortos vão é a sepultura, é a mesma palavra também que diz que houve alguém que quebrou as cadeias da morte, que foi o nosso Senhor Jesus, e que ele promete romper com as cadeias da morte de todos aqueles que o aceitarem como seu único e suficiente Salvador. Há jovens aqui que estão assistindo esse vídeo, mas que ainda não se entregaram por completo a Ti. Por favor, Senhor, trabalhe no coração desses jovens. Há pessoas aqui que estão assistindo que estão com seu coração enlutado porque perderam algum ente querido, estão sentindo a falta da pessoa que amavam, que o Senhor os traga conforto por meio do Teu Espírito Santo, fazendo o Senhor se fixarem naquela preciosa promessa do reencontro no dia em que o Senhor Jesus voltar. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui, estudando a Tua palavra. Abençoe toda essa galerinha que está assistindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, Lucas. Gente, obrigado pela companhia. Foi muito bom mais uma vez, mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Jovem, né? Se você ainda não curtiu, vai ficar atormentado no inferno o resto da vida. Eles vão, né, Lucas? Eles vão. Aí vai, nesse caso vai. Se não se inscrever e não curtir, vai sim, né? Segue lá o Lucas no Instagram, aqui ó, no Instagram. E compartilha. Show de bola, nos ajude aí enfim, a furar bolhas aí, tá bom? Valeu, gente, Deus abençoe. Valeu, até mais. Deus abençoe.